Beleza, pessoal. Então, aí nós vimos que o gráfico da força elétrica é uma hipérbole cúbica, onde a força cai com o quadrado da distância, e a gente pode representar dessa forma aqui. Daí vamos ver, então, o conceito de campo elétrico. O que é campo elétrico? Aqui o pessoal tem muita dificuldade por não entender muito bem o conceito de campo. O que é um campo? O que vocês acham que é campo? Esquece o elétrico aqui. O que é campo? O que vocês acham que é campo? Ah, é uma área onde uma força incide e que é fechada, talvez. Sim. O que é campo? Qual que é o conceito de campo? O campo, ele vai ser uma mudança na configuração do espaço devido à presença de um corpo. Como assim? Vamos supor aqui que eu tenho uma... Vamos supor que eu tenho que ir à Terra. A Terra é um corpo, né? E aí a Terra, ela vai gerar uma mudança na configuração do espaço devido à presença dela. Essa mudança na configuração do espaço é chamada de campo, e aí nós temos forças de campo, que são forças que atuam à distância. Vamos definir melhor esse cara aqui, ó. Primeiro, eita, saiu aqui para mim. Vocês continuam vendo minha tela? Sim. Sim. Aqui para mim saiu aqui, voltou. É... Beleza. Primeiro, qual foi a ideia do estudo do campo, né? A ideia do estudo do campo aconteceu lá, ela foi aperfeiçoada, lá foi aprofundada no século XIX, por Maxwell, onde eles tinham lá, análise, já tinham ideia de ondas eletromagnéticas. O que é o conceito de onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela é uma proposta, onde a gente tem uma superposição do campo elétrico com o campo magnético. Então, aqui a gente tem uma onda se propagando, a gente tem a onda eletromagnética, onde em um eixo nós temos o campo elétrico, que é esse em vermelho aqui, ó, e sobre o outro eixo nós temos um campo magnético. Então, quando a gente superpõe a superposição de um campo elétrico com um campo magnético, a gente vai ter uma onda eletromagnética. Isso que vocês vão ver mais a fundo lá quando a gente passar pela física moderna e começar a ver a análise estudar a física quântica. Qual é o comportamento dessa onda eletromagnética? Vocês perceberam que, para a gente entender a onda eletromagnética é a superposição de um campo elétrico com um campo magnético. Nós temos que entender o conceito de campo elétrico e campo magnético? Uhum. Então, a gente vai agora analisar o que é o campo elétrico, mas à frente a gente vai estudar o campo magnético. O que isso contribuiu? A gente teve um desenvolvimento aí nas tecnologias sem fio, né? Como vocês podem ver aqui embaixo, a gente teve aí um avanço na transmissão a rádio, a gente tem aí o uso também do Bluetooth, o Wi-Fi, tudo surgiu devido à descoberta das ondas eletromagnéticas. Teve aí também o infravermelho, né? A gente tem vários exemplos aí da contribuição desses caras que a gente usa aí no dia a dia. Para entender o que é campo, eu coloquei aqui uma definição, que eu não sei se vocês vão achar na apostila de vocês aí, que eu escrevi da seguinte forma, ó. O campo é o seguinte: o corpo gera em torno de si um campo que é expresso por um vetor. Então, aqui, ele vai gerar uma mudança na configuração do espaço, né, que é denominado campo, que é expresso por um vetor
que possui módulo, direção e um sentido. Então, ser vetor, a gente sabe que tem aquelas três características que nós vimos, né? Ele tem um módulo, ele vai ter direção, ele vai ter um sentido. Então, quando a gente tem lá aquela situação que eu descrevi no início da aula, da Terra mudando a configuração do espaço, ela vai gerar num ponto ali um campo gravitacional, que esse campo ele é de característica vetorial, ele é um vetor. Então, se ele é um vetor, ele possui um módulo, ele possui uma direção e um sentido. Então, quando a gente for calcular campo, seja ele elétrico, magnético ou gravitacional, a gente tem que definir essas três características dele: módulo, direção e sentido. Nós temos aí na natureza forças denominadas forças de campo. O que seriam forças de campo? São forças que não necessitam do contato para que elas existam. Nós vimos aí na aula anterior a força elétrica, onde eu tenho aqui duas cargas, fazer aqui duas cargas de mesmo sinal. Eu não preciso encostar as duas cargas para que ocorra a interação entre elas, para que exista uma força entre elas. A força aqui a gente vai definir como sendo a força elétrica, e a força elétrica ela vai atuar à distância. Tem uma distância D entre elas, e à medida que eu aproximo, se são de sinais iguais, eu vou perceber uma resistência de aproximação devido a essa força. Como a força atua à distância, a gente vai denominar essa força como sendo uma força de campo. São forças de campo na natureza. Força gravitacional, um exemplo aí, a força de interação entre Terra e Lua. Se eu tenho aqui a Terra e aqui a Lua, eu não preciso ter o contato desses caras para eu ter uma força de interação entre elas. Então, é uma força que atua à distância. Força gravitacional. Uma outra força, a força elétrica, como eu disse aqui em cima. Força magnética, é uma força que atua à distância. Se você pegar um ímã e pegar um pedaço de ferro, à medida que você aproxima esse pedaço de ferro do ímã, esse ímã vai atrair o ferro. Então, a gente tem a força magnética atuando aí à distância. Essa força é uma força de campo. Tudo bem? A força radioativa também seria Rodrigo? Força radioativa. A força radioativa, ela sai devido à fusão, ela sai devido ao decaimento de uma fusão nuclear. Não é? Sim. Então, nesse caso aí, a gente tem uma propagação, mas ela não tem força. Entendi. Você conseguiu ver? Você conseguiu Sim, entender? sim. Entendi. A força de campo é a força que um corpo sente devido ao outro. Bom, vamos tentar, então, fazer uma analogia para a gente entender o campo elétrico ao campo gravitacional. Suponhamos que a gente tem aqui a seguinte situação, né? A gente tem aqui a Terra, e aí, sobre a superfície da Terra, num ponto qualquer, sei lá, vou pôr um ponto qualquer aqui em cima, eu vou pôr um corpo de massa M. Daí, desse ponto aqui, eu solto esse corpo. O que vai acontecer com ele quando eu soltar? O que acontece com ele quando eu solto ele? Ele vai ficar orbitando. Considerando que ele está na superfície da Terra, tá? Eu fiz aqui um desenho meio exagerado, para vocês conseguirem ver esse corpo. Ah, tá. Ele tá na superfície. Sim, considerando que na superfície. Ah, tá. Ele vai ser atraído pro centro. Ele vai ser atraído para o centro da Terra. Por que ele vai ser atraído para o centro da Terra? Pela força gravitacional mesmo. Olha só, olha só. Ele vai ser atraído para o centro da Terra porque a Terra ela gera um campo em torno dela, que é o campo gravitacional. Como o campo gravitacional é um campo que atua à distância, né? A gente tem a força, então, gravitacional, nesse caso. E aí, olha só, esse corpo aqui ele vai sentir
a ação dessa força. Quando ele sente a ação dessa força, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Então, a gente fala campo gravitacional e força gravitacional. A gente não pode falar campo gravitacional e o pessoal fala que G é a força gravitacional. Não é. G é o campo gravitacional gerado devido à presença da Terra. Beleza. O que acontece? Olha só. O que vai acontecer se eu pego a Terra agora? Vamos considerar que é uma situação bizarra, em que eu vou pegar a Terra e vou tirar ela daqui, ó. O que acontece com esse cara aqui? Vou levar ela para bem longe. O que vai acontecer com ele? Vai ficar a deriva, não? Como não tem ninguém gerando um campo gravitacional ali, ele não vai ser atraído pela Terra. Ele vai ficar aqui nesse pontinho mesmo que eu coloquei ele. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o conceito de campo? Sim. Boa! Então, vocês conseguiram entender o conceito? É uma boa. Agora, a gente pode calcular esse campo aqui, a gente calcula da seguinte forma. O campo em um ponto, ele é calculado como sendo a força que é aplicada sobre esse ponto, dividido, já falando de campo gravitacional, dividido pela massa do objeto que eu coloco nesse ponto. Para quem não lembra dessa expressão aqui, essa expressão saiu lá das leis de Newton. A gente tem lá das leis de Newton, P igual a mg, né? P igual a m vezes g. Cálculo da força, peso. Aqui eu só isolei o g, né? O m está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente tem o cálculo do campo gravitacional. Se te pedir o campo gravitacional, é isso aqui que ele está te pedindo. Esse cálculo aqui que você tem que fazer. Perceba o seguinte. Aqui, eu tenho um objeto de massa m. Essa massa aqui, ela pode ser um valor menor que zero? Não. Não, muito bem. A massa não pode ser um valor menor que zero. Então, a gente tem uma massa que ela é maior que zero. Mas por que você está falando isso? Porque que a gente vai ter uma análise interessantíssima. A gente observa que a massa vai ser um valor maior que zero. Porque olha só, olhando aqui na expressão do peso, deixa eu olhar aqui o chat que piscou. Vou precisar sair mais. Ok, sem problemas, Bia. Bom feriado. Obrigado. Se a gente observar essa expressão aqui, ó, P igual a mg, a gente observa que a força-peso ela é diretamente proporcional ao campo gravitacional. A gente só tem uma constante multiplicativa aqui, que é a massa. Como a massa é sempre maior que zero, o que isso vai implicar aqui? Isso vai implicar que a gente sabe que força, peso e campo gravitacional são vetores, e eles vão estar na mesma direção. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o peso ou o campo gravitacional está na vertical, a força também vai estar na vertical. Com a massa sendo maior que zero, isso aqui me obriga a concluir que o peso vai estar sempre no mesmo sentido do campo gravitacional. Como assim? Se eu tenho um campo gravitacional apontando para baixo, nessa minha situação aqui, se eu tenho um campo gravitacional apontando para baixo, o meu vetor peso vai ser um vetor que tem a mesma direção, ou seja, ele vai ser um vetor na vertical, e ele vai ter o mesmo sentido, ó, ele vai apontar para baixo também. Tudo bem? Essa é a implicação da massa ser maior que zero. Isso aqui implica que campo e força vão estar sempre na mesma direção e sentido.
Aí Tranquilo. que surge a normal, Rodrigo? Não, não. O que que é a força normal? A força normal não é uma força que faz par ação e reação com a força peso, não. Entendi. Tem que tomar muito cuidado. A força normal é uma ação da superfície que apoia o bloco. Por exemplo, se a gente tem uma mesa aqui sobre a Terra, e aí aqui eu coloco um bloco, eu tenho aqui a força peso atuando sobre esse bloco, que aponta para o centro da Terra, e eu tenho aqui a força normal sobre o bloco, que é devido à força que esse bloco aplica sobre essa superfície aqui, ó. Ah, mas onde que vai estar, então, a reação da força-peso? A reação da força-peso, como quem aplica o peso no bloco é a Terra, a reação da força-peso está aqui, ó, no centro da Terra. A força normal não é par ação e reação com a força-peso. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Dúvidas, pessoal? Não. A gente pode calcular campo usando essa expressão aqui, ó. O campo vai ser a força dividido pela massa. Ah, mas se eu não tiver uma massa, um curvo de massa m, se eu tiver uma carga? Aí, se eu tiver carga, eu não estou calculando o campo gravitacional, e sim campo elétrico. Como que a gente calcula esse campo elétrico? Vou pensar aqui numa carga. Essa carga, ela gera uma mudança na configuração do espaço aqui, né? Devido à presença dessa carga, a gente tem uma mudança aqui no espaço. Ah, eu quero verificar se essa carga gera um campo elétrico. Vou pegar um ponto P qualquer aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui, num ponto qualquer do espaço próximo a essa carga, e coloco uma cargazinha. Essa cargazinha, ela é chamada de carga de prova. Onde, aqui a gente sabe que cargas de sinais opostos se atraem, então nesse ponto aqui vai surgir uma força elétrica atrativa. Se nós temos aqui uma força elétrica nesse ponto, devido à presença dessa carga verde aqui, positiva, a gente sabe que nesse ponto tem um campo elétrico. Aí, como que a gente pode calcular esse campo? Pode usar usando o conceito de campo gravitacional. O campo não é a força pela massa. Aqui, como eu estou usando carga, o campo vai ser força pela carga. Então, o campo elétrico, a gente vai denotar ele, vai escrever a nossa notação que vai ser o E, que é o campo elétrico, vai ser a força elétrica dividida pela carga. Onde esse Qzinho aqui, essa carguinha aqui de prova que eu coloquei, ó. Esse cara aqui é chamado de carga de prova. E essa carga aqui, que produz, né, a responsável pelo campo elétrico, ela é chamada de carga geradora. Então, a gente tem a carga de prova e a carga geradora, considerando aqui cargas pontiformes. Tudo bem? Tudo bem. Dúvidas? A questão do referencial sempre vai ser, em teoria, a esfera de raio menor, né? Aqui as duas vão ser cargas pontiformes. Ah, Tá? Aqui eu coloquei essa carga verde aqui maior para te dar a impressão que ela é uma carga bem maior que está gerando um campo elétrico aqui. Mas aqui eu estou considerando cargas pontiformes. Tudo bem? beleza. Beleza. Mais alguma dúvida? É só da questão da quantidade ali. Quando forem duas, ela vai ter que fazer o mesmo esquema, tipo, toma uma como referencial, tipo, uma pequena com a grandona, depois a outra e faz a diferença. Isso, Ou olha só. então, Olha só, a gente vai ver isso aqui mais adiante, mas como você já tocou nesse assunto, eu vou ter o campo numa configuração de um sistema com várias cargas. Se eu tivesse aqui uma outra carguinha aqui positiva, ou melhor, vamos fazer o seguinte,
vocês vão ver mais adiante que essas duas cargas aqui elas vão gerar um campo. E aqui eu vou mostrar a independência de outra carga para uma carga gerar um campo elétrico. É igual aquela nossa situação lá da Terra e do corpo, independente se eu tiver aquele corpo de massa M ou não, a Terra vai gerar um campo gravitacional. Isso vai acontecer também, eu vou mostrar que isso é verdade. Mas aí, olha só, considerando que essas duas cargas elas geram um campo num ponto, eu vou calcular o ponto resultante o campo resultante nesse ponto aqui, ó. Quero, por exemplo, observar o campo nesse ponto aqui. Aí a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez lá na força elétrica, uma análise vetorial. Tudo bem? Bom, no sistema internacional, no SI, a gente vai ter a seguinte unidade para campo elétrico. A gente sabe aí que a unidade de força elétrica é o Newton. E que a unidade de carga é o Coulomb. Como aqui na expressão do campo elétrico aparece força dividido pela carga, basicamente a unidade de campo vai ser a unidade de força dividida pela unidade de carga. Ou seja, vai ser o Newton por Coulomb. Aqui, pessoal, tomem bastante cuidado. Como eu disse que esse Coulomb é uma unidade muito grande, vão aparecer submúltiplos dessa unidade aqui. Quais são os submúltiplos? Vai aparecer o milicoulomb, o microcoulomb, mais comum é o microcoulomb, e o nanocoulomb. Ah, Rodrigo, apareceu isso aqui no enunciado, eu tenho que transformar? Sim, porque a tua unidade tem que ser Newton por Coulomb, e não Newton por nanocoulomb. Então, quando a gente tem aqui o milicoulomb, a gente tem um milho, é 10 a menos 3, então aqui nós vamos ter 10 a menos 3 coulomb. O microcoulomb, micro é 10 a menos 6, então microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb. O nano é 10 a menos 9, então nanocoulomb é 10 a menos 9 coulomb. Então, pessoal, vocês devem guardar isso aqui, pelo amor dos céus, porque muita gente erra por conta disso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Charles, Maria, Natália? Sobre o chat aqui. Não, não. Beleza, não. Beleza, Charles. Bom, pessoal, então aí, essa aqui é a ideia de campo. O que a gente pode considerar agora? A gente pode considerar o seguinte, ó. Essa carguinha de prova aqui, que eu coloquei aqui em cima, como eu disse, ela pode ser um corpo, uma carga. Essa carga aqui, ela pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa. Lá, quando a gente viu o campo gravitacional, a gente só tinha uma massa específica maior que zero. A gente não tinha massa menor que zero. Aqui a gente pode ter uma carga maior que zero, menor que zero. Então, olha só, como a gente tem que definir as características do campo elétrico, a gente pode começar observando o sinal da carga de prova. A gente pode ter aqui, como primeira análise, o sinal da carga, a gente pode ter uma carga maior que zero. O que é uma carga maior que zero? É um Q maior que zero, uma carguinha de prova maior que zero. A gente pode ter uma carga que ela vai ser menor que zero. Lembrando que, quando a gente fez a analogia ao campo gravitacional, lá a nossa massa só podia ser valores maiores que zero. Então, lá a gente tinha o campo gravitacional na mesma direção e sentido do campo da força elétrica, desculpa, da força peso. Aqui, como a gente tem uma carga que ela pode ser positiva ou negativa, a gente pode concluir que o campo elétrico ele vai ter a mesma direção da força, mas agora, para analisar o sentido, eu tenho que analisar o sinal da carga.
Como assim? Vamos ver as características do campo elétrico. Características a gente vai definir intensidade, direção e sentido. Qual é a intensidade do campo elétrico? E aí, como que eu defino a intensidade do campo elétrico? Vai ser a, a força de atração, que é tipo assim, meio que a força de atração da carga. Isso, o campo elétrico, eu quero a força elétrica, mas tem mais uma coisinha aí. Como que a gente define a intensidade do campo elétrico? Eu tinha pensado que eu acho que uma. Não, isso não vai entrar, não tem a ver, não. Ó, intensidade não é tamanho? Hum, Então, tamanho a gente pode calcular aqui um valor. Então, a gente pode definir a intensidade do campo resolvendo a expressão. É igual a força elétrica dividido por Q. Lembrando que esse Qzinho aqui é a carga de prova que eu coloquei para verificar a presença do campo elétrico. Então, a gente pode calcular, a gente define a intensidade resolvendo essa expressão aqui que eu mostrei para vocês. Então, se eu te pedir, calcule a intensidade do campo elétrico. É isso aqui que vocês vão fazer. Intensidade é a força elétrica dividida pela carga. Campo elétrico é a força elétrica dividida pela carga. Sentido. Como que a gente determina o sentido? A gente vai determinar o sentido da seguinte forma. Olhando aqui, primeiro, a direção, como campo e força são grandezas diretamente proporcionais, se eu passo esse cara aqui, se eu isolo a força elétrica dessa expressão aqui, a gente tem que a força elétrica vai ser a carga Q vezes o campo elétrico. A gente pode, quando a gente falar de direção e sentido, a gente pode analisar essa expressão aqui, ó. Não fiz nada demais. A minha carga de prova estava dividindo, eu passei ela multiplicando. Como tiver essa expressão aqui. Olha só, como a força e campo são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, só temos aqui uma constante multiplicativa no campo elétrico, esses caras vão ter sempre a mesma direção. Vocês concordam comigo? uhum. Se eu tiver uma força elétrica na horizontal, o meu campo também vai ser um campo na horizontal. Aqui, ó. E aí a gente aprendeu a definir a direção da força elétrica lá nos conceitos de força elétrica. Que a força ela atua sobre a reta que une as duas cargas. Então, aí a gente sabe agora a direção da força elétrica, nós sabemos a direção do campo elétrico. Então, com esse conceito, a gente conclui que o campo elétrico tem mesma direção da força elétrica. E com relação ao sentido, olhando essa expressão aqui, ó, essa expressão vai me determinar o sentido da força elétrica e campo. Como assim? Bom, se o Q for maior que zero, o meu E vai ser um valor negativo, então a força vai ter sentido contrário ao campo elétrico. Como assim? O sentido vai ser determinado dessa forma aqui, ó. Se eu tenho uma carga de prova que ela é maior que zero, como eu já vi que campo e força têm mesma direção, eles vão ter mesmo sentido aqui. Eu não vou ter alteração de sinal nem do campo e nem da carga. Ah, mas e se a carga de prova for um valor menor que zero? Se for menor que zero, a gente vai ter essa configuração aqui, ó, que a força vai ter um sentido e o campo vai ter sentido oposto. Ambos os campos, ambos os vetores na mesma direção. Olha só, a gente tem aqui a força elétrica nessa direção e o campo elétrico também nessa direção. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, se Q for maior que zero, campo e força têm mesma direção e sentido. Se o Q for menor que zero, campo e força têm mesma direção e sentidos opostos.
Mas como que a gente pode, então, calcular esse campo? A gente calcula o campo fazendo da seguinte forma. Primeiro, deixa eu só... Eita, só um minutinho que apareceu uma... Só fechar aqui, apareceu uma placa para mim. A gente tem o seguinte, ó. O campo de uma carga pontiforme, que é uma carga só que gera, ele vai ter a seguinte característica. Carga pontiforme é uma carga que eu considero como sendo um pontinho, que vai gerar um campo elétrico. Como eu disse que uma carga ela não depende da outra para gerar um campo elétrico, eu vou ter cargas que geram campo da seguinte forma. A gente tem a seguinte configuração. O campo ele pode ser um campo de afastamento. O que é um campo de afastamento? É um campo que aponta para fora. Se a carga que gera esse campo for uma carga maior que zero. Se a gente tem uma carga que é maior que zero, a característica do campo vai ser um campo de afastamento. Por outro lado, se eu tenho uma carga que ela é menor que zero, essa carga vai gerar um campo que vai ser de aproximação. Ah, Rodrigo, eu preciso saber isso? Sim. Por quê? Na próxima aula, vocês vão ver que a gente vai colocar uma carga positiva próxima a uma carga negativa e a gente vai analisar qual é a característica do vetor campo elétrico gerado por essas cargas. Então, se eu tenho uma carga positiva, ela gera um campo elétrico, ele aponta para fora. Se eu olho aqui um ponto qualquer, vou pegar um outro ponto aqui, ó. Nesse ponto, eu sei que o campo elétrico aponta para fora, então aponta para cá. Ah, vamos pegar um ponto aqui do outro lado. Como é uma carga positiva, nesse ponto aqui, o campo elétrico aponta nesse sentido aqui. Tudo bem? Tudo bem. Isso aqui a gente pode analisar com a carga negativa também. Ó. Se eu pego um ponto qualquer, sei lá, vamos pegar um ponto aqui. Se eu pego um ponto aqui, nesse ponto, como é uma carga negativa, o campo é um campo de atração, campo atrativo, então ele está apontando aqui na direção, no sentido da carga. Bom, como eu te disse aqui que a carga ela não depende de outra carga para gerar um campo elétrico, a gente pode calcular o campo gerado por uma única carga. Que antes a gente tinha lá o campo devido à força que uma carga de prova sente. Tinha isso aqui, ó. O campo devido à força que uma carga sente. Então, a gente calculava o campo elétrico de acordo com essa expressão aqui. Mas olha só, essa força elétrica aqui, a gente sabe como que a gente pode calcular ela. A gente sabe calcular essa força elétrica. A gente pode calcular essa força elétrica usando o seguinte, ó. Pensando aqui em módulo, o campo vai ser a força elétrica dividido pela carga Q. Como aqui a gente está pensando em módulo, faltou um módulo aqui, tá? Tem que pôr um módulozinho aqui na carga Qzinho. E vai aparecer também um módulo aqui na força elétrica. A gente está calculando o módulo da força elétrica. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a expressão coulombiana da força elétrica e vou substituir nessa expressão de campo elétrico. Como assim? A gente sabe que a força ela não é calculada como sendo K módulo de Qzão, módulo de Qzinho por D quadrado. A gente sabe que a força é calculada dessa forma aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? No lugar da força elétrica, eu vou substituir por essa expressão aqui. Aí a gente tem isso aqui, ó, que o campo vai ser K, Qzão, módulo de Qzinho por D quadrado sobre Qzinho, que é a carga de prova. Aqui a gente tem uma fração de 3 andares. Como que a gente resolve isso aqui? A gente pode conservar a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. A gente pode conservar a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Aí a gente tem que o campo vai ser
é kqzão, qzim módulo por d quadrado, vezes 1 sobre módulo de qzim. Aqui, como aparece módulo de qzim numerador em módulo de qzim denominador, a gente pode detonar esses caras. Ó. Então, aí o campo definido por uma carga, o campo gerado por uma carga, ele é definido como K módulo de Qzão por D quadrado. Onde esse Qzão aqui, pessoal, é a carga que está gerando o campo. Então, se eu estivesse calculando, por exemplo, naquele meu slide inicial de campo elétrico, esse Qzão seria a carga o valor da carga verde, que é do corpo que está gerando o campo. Aqui, essa expressão, ela mostra a não dependência entre duas cargas para que haja o campo elétrico. Ou seja, para a gente ter o campo elétrico, basta eu ter apenas uma carga Q qualquer. Se eu tenho aqui uma carga Q positiva, essa carga gera um campo elétrico em torno dela. Não preciso colocar aqui uma carga de prova ou ter outra carga aqui para ter existência desse campo. Essa carga mesmo é responsável por esse campo elétrico. Tudo bem? Tudo bem. Como a gente viu que esse K é a constante do meio, né? A gente pode representar a expressão do campo elétrico dessa forma aqui, ou a gente pode representar dessa forma. A gente viu que o K é 1 sobre 4π, ε0 aqui, já é a permissividade do vácuo, vezes o módulo de Qzão por d quadrado. A gente já sabe aqui que, se pedir a dependência do campo elétrico em meios diferentes, a gente sabe aqui que o campo elétrico, com o decorrer em meios diferentes, vai ser um campo elétrico menor. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Aqui a gente tem, ó, Q é a constante, K é a constante do meio, Q é a carga gerada, né, a carga geradora, e D é a distância, D quadrado é a distância do ponto que eu quero medir o campo elétrico. Se eu quero medir o campo elétrico a 1 metro, então D é 1 metro. Agora eu quero medir nesse ponto aqui que é 2 centímetros, então D vale 2 centímetros. Lembrando que D tem que estar sempre em unidade de metros. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela presença. Bom feriado e até a próxima aula. Nossa aula vai ser também. Valeu. Beleza. Obrigado. Falou, Rodrigo. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Deixa eu ver aqui. Falou. Obrigado. Tchau, Natália. Charles.